Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Quem fala com vocês é o professor Rodrigo e hoje estou aqui com uma aula voltada aí para a galera do ensino fundamental, para a galera que está estudando ciências, galera aí que está no 8º, no 9º ano, né, que está vendo estudo da física aí dentro da disciplina chamada de ciências. Hoje a gente vai estar trabalhando com o conceito de movimento. Nosso estudo hoje então é sobre o movimento. Quem vai estudar o movimento, a gente vai ver, é uma parte da física chamada de cinemática, que estuda o movimento sem considerar aí o que ocasiona esse movimento. Então vamos lá, vamos fazer o estudo aí desse capítulo 8, né? No caso, onde eu leciono, mas que serve para qualquer escola aí onde está estudando o movimento. O que vem a ser o movimento? O que significa movimento? O movimento nada mais é que a variação aí da posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a algum referencial no passar do tempo, no decorrer do tempo. Tá? É importante aí aqui salientar o ponto material, o ponto de referência, um referencial. Se eu não tomar aí um referencial, né, nós não podemos dizer se algo está em movimento ou não. Então, para eu saber se algum objeto, se alguma coisa está em movimento, eu tenho que achar um ponto de referência para eu saber se este objeto está em movimento ou não. Então, movimento é a variação da posição espacial de um objeto ou de um ponto material em relação ao referencial no decorrer do tempo. Isso que significa movimento. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro, que não adianta eu perguntar, eu estou em movimento? Se eu somente fazer essa pergunta, eu estou em movimento, essa pergunta está incompleta. Eu tenho que fazer uma pergunta com um ponto referencial. Eu estou em movimento em relação à cadeira onde estou sentado? Eu estou em movimento em relação a um avião que decolou do aeroporto agora? Aí sim eu consigo saber se eu estou em movimento ou não. Então eu tenho que ter um referencial para saber se eu estou em movimento. Importante lembrar isso. O que vem a ser a cinemática? Cinemática, então, é a parte da mecânica que vai estudar os movimentos dos corpos ou das partículas sem levar em consideração o que ocasionou esse movimento. Tá? É importante a gente lembrar de alguns conceitos. No movimento, eu vou ter o movimento, eu vou ter o repouso e vou ter referencial. Um móvel está em movimento em relação a um certo referencial quando o móvel aí sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial. Ou seja, quando há variação na posição do móvel em função do tempo decorrido, do tempo passado. Nesse caso, eu digo que eu estou em movimento se teve essa variação. Se não teve variação aí em função do tempo decorrido, eu digo que nós estamos em repouso. Tá? Então, se não tem alteração aí do espaço percorrido, não tem deslocamento, não tem alteração, não sofre deslocamento em relação ao referencial, nós estamos em repouso. Se sofre deslocamento, variação de espaço, então nós estamos em movimento. Sempre levando em conta o referencial. É importante ter o referencial. Então, aqui eu tenho, cidadão dentro do ônibus, uma bola sendo lançada dentro do ônibus e uma pessoa aqui na rua. E aí? Esse cidadão está em movimento? O cidadão que está dentro do ônibus está em movimento? Essa pergunta está incompleta. Para eu saber se ele está em movimento, eu tenho que ter um ponto de referência. O ponto de referência ou referencial pode ser o próprio ônibus. Esse cidadão está em movimento em relação ao ônibus? Não, ele não está em movimento em relação ao ônibus, que ambos não vão estar se alterando a posição aí, não vai ter deslocamento entre eles. Agora, se eu perguntar, esse cidadão que está dentro do ônibus está em movimento em relação ao cidadão que está ali na rua, que está ali na calçada, aí sim nós vemos que ocorre uma alteração aí do espaço com relação ao tempo, com o decorrer do passar do tempo. Então sim, em relação ao cidadão que está do lado de fora, ele está em movimento. Em relação ao ônibus, a cadeira, a bolinha que foi lançada ali dentro do ônibus, ele não estaria aí em movimento. Então, para estar em movimento, esse móvel tem que estar se deslocando, tendo alteração aí com o passar do tempo. O que vem a ser um móvel?
Móvel é todo corpo dotado de movimento. Um trem aí correndo nos trilhos é um móvel. Um navio cruzando um oceano, um rio, um lago é um móvel. Uma pessoa correndo é um móvel. Uma bola rolando no campo é um móvel. E o que é um ponto material? Ponto material nada mais é que todo corpo cujas dimensões não nos interessam, são desprezíveis as dimensões, em relação às distâncias consideradas. Exemplo, um automóvel em movimento numa rodovia pode ser considerado um ponto material. Uma estrela, uma nuvem, uma árvore, uma pessoa pode ser um ponto material. E é importante lembrar desses conceitos na hora da avaliação. Vamos falar um pouquinho sobre referencial e repouso. O que é referencial? É chamado aí de referencial todo corpo em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. É importante nós sabermos aí também que a forma da trajetória que um corpo descreverá vai depender do referencial que se adotou para estudar. Tá? Então, isso que é o referencial, um ponto escolhido para saber se um objeto está em movimento ou não. Se não ocorrer alteração de espaço no decorrer do tempo, está em repouso. Se ocorrer alteração de espaço com o passar do tempo, o objeto está em movimento em relação ao referencial. Então, um corpo pode aí num determinado instante estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a um outro referencial. É o caso aqui do nosso ônibus. O motorista está ali dirigindo, ele, em relação ao ônibus, ele não está em movimento. Porém, como esse ônibus está em movimento, está se deslocando aí na sua trajetória, na estrada, tem uma pessoa sentadinha ali no ponto de ônibus. Então, em relação ao cidadão, ao ponto de ônibus, a um poste, a uma árvore que está ali fora do ônibus, aí sim ele vai estar em movimento. Então, eu tenho que escolher o referencial. Ao mesmo tempo, ele pode estar em repouso ou em movimento, dependendo aí do referencial que for escolhido para saber se o corpo está, o móvel, né, está em repouso ou não. Vamos falar um pouquinho agora sobre a trajetória. O que vem a ser a trajetória? Sempre quando a gente fala em movimento, deslocação, deslocamento, nós falamos em trajetória. Trajetória é o lugar geométrico aí ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. É o seu rastro no espaço, visto por um certo observador. Logo aí a trajetória vai depender do observador e do referencial. Tá? Então quem estiver dentro de um avião pode ver um objeto cair aí em linha reta. Enquanto alguém que estiver do lado de fora, lá na Terra, vai ver um arco em parábola caindo. A gente vai ver numa imagem aí. E vamos falar agora com relação à trajetória. Os movimentos são classificados em movimentos retilíneos. O que são movimentos retilíneos? São quando a sua trajetória, a trajetória de um móvel é em linha reta. Tá? Exemplo, a queda de uma bola, a descida aí de um elevador, um avião cortando o ar, são exemplos de movimentos retilíneos. E os movimentos curvilíneos são quando a trajetória do móvel é em linha curva, incluindo aí os movimentos circulares, elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Então aqui eu tenho as imagens todas de movimentos curvilíneos, planeta Terra, os planetas se deslocando em torno de uma estrela, o movimento da roda gigante, o lançamento de uma bola de golfe, são movimentos curvilíneos, porque a trajetória não é uma reta, e sim uma curva. Também nós podemos dividir aí os movimentos em 3 tipos básicos diferentes. Eu tenho aí os movimentos uniformes. Movimento uniforme é quando a velocidade do corpo não muda com o passar do tempo. É o caso da minha tartaruga. O movimento dela não vai se... A aceleração dela não se altera, a velocidade dela não se altera durante o tempo. O movimento acelerado é quando a velocidade do corpo vai aumentando com o passar do tempo. É o caso aqui desses automóveis. Vai aumentando de 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo. Então, movimento acelerado. E o movimento retardado é quando a velocidade do corpo diminui com o passar do tempo.
é o caso, o carro está a 200 km por hora, por exemplo, começa a frear e vai diminuindo a sua velocidade com o passar do tempo. Então, nesse caso, quando freia um automóvel, nós chamamos de movimento retardado. Tá? Então, o movimento retilíneo uniforme, o corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade nunca muda. O movimento retilíneo acelerado, o corpo movimenta-se em linha reta e sua velocidade aumenta com o passar do tempo. O movimento retilíneo retardado, o corpo movimenta-se também em linha reta e sua velocidade diminui com o tempo. Nos movimentos curvilíneo uniforme, o corpo não se movimenta em linha reta, tá? E o módulo da sua velocidade nunca muda. O movimento curvilíneo acelerado, o corpo não se movimenta em linha reta também, né? Vai estar se movimentando em curva, porém o módulo da sua velocidade vai aumentar aí com o passar do tempo. Quanto ao movimento curvilíneo retardado, o corpo não se movimenta em linha reta e o módulo de sua velocidade diminui com o passar do tempo. Então, aqui ficou bem claro a diferenciação de movimentos curvilíneos uniforme, acelerado e retardado, e retilíneos também. Vamos falar um pouquinho da movimentação aqui, da importância do movimento e sua relação com o nosso dia a dia. A rotação da Terra é um movimento, né, que ela executa e é responsável aí pela alternância entre os períodos de tempo ensolarado e o período de tempo de incidência solar direta, como nós conhecemos aí o dia e noite, né? Então, os movimentos estão aí fazendo parte do nosso dia a dia, né? O planeta está em movimento, o sistema solar está em movimento, a galáxia está em movimento em relação ao universo e a outras galáxias. Então é importante lembrar aí, né, que o movimento tem uma relação grande com o nosso dia a dia. E também o movimento do planeta Terra vai ocasionar as correntes marítimas. Os oceanos aí são centros de movimentos permanentes que podendo aí arrastar partículas líquidas muito longe do seu local de origem. São aí chamadas correntes marítimas ou correntes marinhas. A sua influência é muito importante tanto para a navegação como para a economia geral e aí os mares e o clima dos mares, no clima em geral. Elas também interferem aí na vida marinha, né, tendo influência direta no equilíbrio dos oceanos e mares. Tá? A existência das correntes marítimas está ligada ao movimento de rotação da Terra, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né? E também outros fatores aí que vão estar influenciando essas correntes marítimas, como os ventos, a temperatura, a salinidade, o relevo marinho, tudo vai estar contribuindo para formar as chamadas correntes marítimas. Nós temos inúmeras correntes marítimas, tá? Inclusive elas ajudaram aí nas grandes navegações, no movimento, na época das grandes descobertas, das grandes navegações, os barcos não tinham motores, eram levados ou pela corrente marítima ou pelos ventos aí, né, quando os exploradores iam viajar. Vamos falar um pouquinho agora da linguagem matemática do movimento. Vamos começar falando sobre a posição. A posição é simbolizada pela letra S maiúscula. Então a posição S de um ponto material é o lugar que o móvel vai ocupar em relação a um referencial adotado. Então aqui eu tenho um objeto, uma bolinha, né? No início S é igual a menos 2, depois S é igual a 0, S é igual a mais 2. Então aqui nós estamos vendo as posições desse objeto em uma trajetória, em uma escala aí de 1 metro, com o passar do tempo. Deslocamento. Deslocamento é simbolizado por ΔS. Delta significa variação. S de espaço, né, de movimento, de espaço. Então, deslocamento corresponde à posição de um móvel que o móvel ocupa no final do movimento, menos a sua posição de início do movimento. Então, deslocamento ΔS é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Eu vou achar qual foi o deslocamento que esse objeto teve com o passar do tempo. Intervalo de tempo. O intervalo de tempo é ΔT, variação de tempo. Intervalo de tempo nada mais é que o tempo transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Então, ΔT é igual a T, tempo final, menos tempo inicial. T menos T0, tempo final menos tempo inicial.
Essa é a fórmula aí do intervalo de tempo, da variação de tempo. E a velocidade média? A velocidade média é determinada aí pela razão entre o deslocamento ΔS e o intervalo de tempo ΔT. Tá? Então aqui um rapaz percorrendo espaços iguais em tempos iguais, ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros em relação à posição inicial, que era 0. Então nós temos aqui, né, esse gráfico, e aí nós podemos fazer as contas e chegar à velocidade média que esse indivíduo percorreu. A velocidade média de deslocamento desse indivíduo é de 5 metros por segundo, né? ΔS dividido por ΔT, o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Nós vamos chegar à velocidade média. Vamos falar um pouquinho aí das grandezas físicas, unidades de medidas e transformações de unidades de medidas. Tá? É importante lembrar como que se transforma medidas. Por exemplo, transformar quilômetros por hora por milhas por horas, e assim por diante. Nós vamos multiplicando aí vezes 10, né? E, por exemplo, de centímetros para metros, multiplica-se. De milímetros para centímetros, divide-se. E assim, essa é uma fórmula que vocês devem estar aprendendo, anotando aí para a gente poder, né, tá fazendo as conversões aí no dia a dia. Então, ó, aqui algumas grandezas fundamentais: comprimento, metro, o símbolo de metro é M, massa, quilograma, kg, tempo, segundo, é simbolizado por S, temperatura em Kelvin é simbolizado com K, intensidade de corrente elétrica é o ampere, é simbolizado pelo azão, intensidade luminosa ou candela é simbolizada por CD, e quantidade de matéria é um mol, né, que nós falamos na química, é simbolizado pelo o símbolo mol, de molécula. Movimento uniforme. O que vem a ser um movimento uniforme? É um movimento em que a velocidade é constante, a velocidade não se altera com o passar do tempo. Já o movimento variado é um movimento em que a velocidade vai variando aí com o passar do tempo. Ou ela aumenta, ou ela diminui com o decorrer do tempo transcorrido. E a aceleração média é a razão aí entre a variação da velocidade média e o intervalo de tempo. Então, a fórmula de aceleração média é AM igual ΔV dividido por ΔT. Vamos falar um pouquinho do movimento dos corpos em queda livre. A aceleração aí que ocorre pela atração gravitacional que a Terra exerce nos corpos estão aí em suas proximidades, né? A aceleração dos corpos em queda livre é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, quando solta um objeto, ele vai acelerar a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração é ocasionada graças aí à atração gravitacional. Se eu soltar uma bolinha, né, lógico que eu estou falando em queda livre. Se eu soltar, por exemplo, uma maçã e uma pena no ar, aqui na atmosfera, o que vai acontecer? A maçã vai cair primeiro, porque ela tem mais massa, ela vai conseguir romper aí com mais facilidade a resistência do ar, e ele vai chegar em tempo diferente. Porém, no vácuo, numa câmara a vácuo, isso não acontece. É o que está acontecendo nessa figura aqui. Ambos vão cair ao mesmo tempo, porque não está tendo aí uma força oposta, né, que seria a resistência do ar. Né? Então, quando não tem uma resistência do ar, a velocidade de aceleração de qualquer objeto é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, né, e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.